Fala galera que curte o PC Facts, alguns produtos não precisam de apresentação. Todo mundo acompanha tão de perto o pré-lançamento que no dia em que eles são lançados, o público já sabe o que esperar deles. Afinal, mesma arquitetura, mesmo processo de fabricação e as poucas mudanças reais foram basicamente o Thermal Velocity Boost, a mudança no IHS e, claro, os 2 núcleos a mais, né? Mas assim, alguém precisa dizer para a Intel que meramente adicionar 2 núcleos num processador nem sempre vai ser um salto geracional. Por exemplo, quando em 2017 a AMD lançou o primeiro octa-core no mercado mainstream, a Intel saiu do 7700K de 4 núcleos para 8700K de 2 núcleos a mais, 6 núcleos no total, e aí sim adicionou 50% de performance no processador. Bacana! Mas quando veio o 9900K para concorrer com a segunda geração de Ryzen, nós tivemos aí um salto de mais 2 núcleos, totalizando 8, e aí já foi um salto de 33%. E agora, vindo para o 10900K, nós tivemos mais 2 núcleos novamente e 25% de performance. E olha que não é bem 25%, se vocês viram no vídeo do canal em que eu faço mais ou menos um esboço do que cada uma das gestoras de cache, seja de processadores AMD, seja de processadores Intel, vocês vão perceber que conforme o Ring Bus adiciona novos núcleos, eles são, na verdade, novas paradas obrigatórias que acrescentam latência e diminuem a eficiência e performance dos núcleos mais distantes. Então acaba que não são 25%. E alguém precisa, respeitosamente, lembrando do histórico incrível que a Intel tem, lembrá-los de que eles são mais competentes do que isso. Eles podem lançar processadores melhores do que meramente a cada geração colocar 2 núcleos e às vezes ainda obrigar a gente a trocar de placa-mãe. Quer entupir de núcleos? Faça como a AMD, que em vez de meramente pôr mais 2 núcleos no CPU topo de linha do mainstream, colocou 8, mudou a arquitetura, mudou o processo de fabricação e ainda acrescentou o PCI Express geração 4, manteve a retrocompatibilidade, subiu o poder de cada núcleo em 15%. E devemos lembrar que adicionar 2 núcleos por adicionar, apenas para manter um nível de concorrência com relação à AMD, gera diversos problemas para a Intel. Seja eficiência energética, aumento de consumo, como também aumento de temperatura. E aliás, o aumento de temperatura, já que a gente não pode falar de consumo porque a gente não tem como oferecer isso corretamente, o aumento de temperatura foi a maior preocupação da comunidade brasileira, principalmente lá no nosso grupo do Facebook do PC Facts. Eu espero que vocês estejam já participando desse grupo, senão o link vai estar aí na descrição. Mas essa foi a maior preocupação da galera. Por incrível que pareça, melhorou. Realmente, a remodelagem da correlação entre o die e a interface térmica deixou esse processador naturalmente mais frio que os 9900K da vida, mesmo com 2 núcleos a mais. Bom, se ele é mais frio, obviamente ele vai ser melhor para overclock, certo? Não, a gente precisa definir isso um pouquinho melhor. Mas só a título de exemplo, um 9960X, por exemplo, de 16 núcleos, em estoque, ele chega a 3.1 e vai até 4.6 no overclock, um outro patamar de performance. Um 8700K, por exemplo, ele vem a 4.3 e chega a 5 GHz, 5.2 GHz. Isso sim é uma elasticidade bacana ainda. O 10900K, por exemplo, em estoque vem a 4.9 e eu consegui botar ele em 5.1. E aí já começa a ficar bem restrito o overclock desse processador. Para tentar resumir o que encontrei aqui para vocês. Em estoque, o 10900K roda a 4.9, faz 6.296 pontos no Cinebench R20, atingindo 86 graus Celsius numa watercooler de 360 ml. Em estoque. Se a gente puser o Gaming Mode, ele pula para 5 GHz, pega 6.429 pontos no Cinebench e nos aquece no inverno a uma temperatura de 97 graus Celsius. Aí você, lógico, vai ficar, pô Marcos, como é que você me fala que ele é mais frio que o 9900K se simplesmente, ele faz 97 graus Celsius em estoque, que na verdade não é estoque porque é o Gaming Mode, é um profile da Mobo, e 86 graus Celsius em estoque valendo. Na realidade, pessoal, a questão não é ele em estoque, porque a Aorus Master, segundo até testes do Gamer Nexus,
ela realmente coloca uma tensão mais alta no estoque desse processador. E aí a gente precisa ter alguns workarounds para tentar lidar com isso. Se a gente esquecer o estoque e passar a mexer por conta própria, temos duas opções, o overclock e o undervoltage. Em overclock, eu consegui 5.1 batendo 6.619 pontos no Cinebench, mas ainda com CPU quente, 86 graus Celsius. Uma temperatura equivalente ao estoque dele, mas com melhor performance. Já em undervoltage, eu ponho o cara em 5 GHz, faço 6.488 pontos e ele roda a tranquilos 73 graus Celsius. Claramente, a melhor forma de usar esse processador é com undervoltage, pelo menos na minha opinião. A gente está falando, por exemplo, de 100 MHz a menos que o overclock máximo que eu consegui, mas a 1.22 volts em vez de 1.332 a 5.1 e 13 graus de diferença. E sempre lembrando, 100 MHz, mais de 100 mV de tensão e mais de 13 graus a mais de temperatura. Sem falar que ficou provado que os modos Stock e Gaming da placa-mãe usam uma tensão altíssima em qualquer circunstância, aumentando também inapropriadamente a temperatura. Não dá para categoricamente afirmar se isso é uma falha do controle interno da Intel ou da BIOS dessa placa-mãe. Agora, falando em BIOS de placa-mãe, essa Gigabyte Horus Masters aqui rodou de boas 3.600 MHz L16 nas memórias G-Skill que eu tenho, porém, quando eu pulei para as 4.000 MHz L19 também da G-Skill, que eu usava de boa na minha MSI Z390 Godlike da geração anterior, não deu boot de jeito nenhum. Sinceramente, a essa altura já era para isso tudo estar funcionando, cara. Para mim, fica difícil imaginar que isso seja um defeito da geração de processadores da Intel. Não conseguir memórias acima de 3600, coisa que antes funcionava no XMP de boa, eu imagino que seja também algo atrelado à BIOS da placa-mãe. Como a gente vai receber uma MSI Mag Ace Z490 aqui no canal, a gente vai fazer esse teste nela para ver se ela dá boot. E aí, lógico, obviamente, a gente vai fazer também o review dela para vocês. Se vocês quiserem acompanhar, já se inscrevam no canal e marquem o sininho lá. Agora a gente vai falar da performance desse processador, incluindo o overclock que a gente fez, e vocês vão perceber que os 100 MHz a mais que a gente colocou não mudam o patamar do processador, não colocam ele em uma vantagem real, mas acrescentam 13 graus de temperatura. Em aplicações gerais, por exemplo, qualquer 3900X põe o Core i9 10900K em sufoco, overclockando ele ou não. Não muda o patamar de performance desse processador a gente fazer overclock. E eu devo salientar qualquer 3900X porque o meu é um dos piores samples que eu já vi e ainda foi testado numa X370. Realmente a Intel já está no limite do processo de fabricação, da arquitetura e do Ring Bus. Isso fica muito claro para mim quando a Intel lança um produto com clock lá em cima em estoque, justamente para poder fazer cócegas na concorrente. E além disso, em ela não conseguir lançar um processador com 12 núcleos para aí sim bater o 3900X por conta dos altos clocks, ou 14, 16 núcleos para competir com o 3950X, que na verdade parece que a Intel fingiu que ele nem existe, mas justamente por conta dessa incapacidade dada a limitação da arquitetura, do processo de fabricação e também do Ring Bus. Pelo menos em jogos, a coroa sem dúvidas fica com ele. O processador consegue consistentemente ser superior a todos os outros que vemos por aqui. Se ele não está no topo da lista, ele está empatado com quem está no topo da lista meramente por detalhes de margem de erro. Agora, quando olhamos para o 3900X, a gente percebe que em games ele fica sempre atrás. Por vezes ele fica tão abaixo que chega a não conseguir competir com a maioria dos processadores Intel que estão sendo demonstrados nesse teste. E é certamente nesse detalhe que a Intel vai sustentar o seu argumento para que você compre esses processadores. Lembrando que esses testes todos foram conduzidos numa RTX 2070 Super Galaxy Hall of Fame. Agora, se você está curioso para saber quais processadores vão gargalar uma 2080 Super e uma 2080 Ti, que são as VGAs mais rápidas do mercado, se inscrevam no canal que a gente vai fazer um conteúdo sobre isso muito em breve, com toda essa calhamaça de processadores, e ainda vai chegar o 3300X e algumas outras novidades por aí.
A verdade é que a maioria do público que visa esses processadores, o que importa é FPS. E há um nível de importância realmente numérica de aparecer ali no cantinho. Muito dificilmente a pessoa vai se ligar no preço em que ela vai pagar, no fato dela ter que comprar uma placa-mãe nova, no fato dela ter que comprar um watercooler porrada, no fato de ela não ter suporte a PCI Express Gen 4, no fato dela ter um consumo maior e não ter suporte a processadores acima de 10 núcleos, como 12 núcleos, 16 núcleos. O que importa para essa galera realmente, a um nível até alarmante, é FPS. E se você quer isso mesmo, talvez o 10900K seja para você. E eu ainda digo talvez porque se você já tiver um 9900K ou 9900KS com boa temperatura, boa tensão e clocks altos, sinceramente eu duvido que você vá sequer sentir diferença em games. Entre escolher esse processador e o 9900K, eu diria que ele é melhor do que o 9900K em termos de temperatura. Você no início do vídeo deve ter ficado confuso quando eu disse que ele era melhor, mas justamente ele é melhor por conta do undervoltage que você pode fazer no processador, conseguir tensões muito baixas e um clock relativamente alto e aí ficar com temperaturas melhores, principalmente em jogos, como a gente explorou numa live que nós fizemos aqui no canal. E aí, se você pensa em um upgrade do 9900K para o 10900K, aí eu já frearia um pouquinho você. Claro que se você estiver querendo comprar um computador do zero e está decidido entre 9900K e 10900K, já vai no 10900K. Mas se você tem o 9900K, fica por aí mesmo. Aliás, se você tem um 9700K, até um 9600K, um 8700K, é bem provável que esses processadores todos fiquem marginalmente muito próximos em termos de performance gamer do 10900K. Quanto a escolher entre o 3900X e o 10900K, eu indico o 10900K pelos mesmos motivos anteriormente expostos, caso você se foque em games. Se você não for um inveterado por FPS e resultados de benchmark, o 3900X vai rodar tudo e mais um pouco muito bem, sem rodar jogos com dificuldade. Eu devo lembrar, pessoal, que não rodar tão bem quanto o King dos games não necessariamente faz você rodar mal os jogos que você está usando. Na realidade, a diferença já é pequena numa 2070 Super, talvez ela aumente na 2080 Super, 2080 Ti, mas provavelmente para a grande maioria das pessoas, esses processadores a mais, digamos, mais caros não vão fazer tanta diferença num gameplay se você estiver abaixo do 2070 Super. Portanto, é muito mais fácil te recomendar um 3900X porque ele vai te permitir PCI Express geração 4, ele vai te permitir um upgrade para processadores de até 16 núcleos, ele vai te permitir bom rendimento em todas as aplicações possíveis e imagináveis, com exceção do WinRAR e do TimeSpy, E também, ao mesmo tempo, ele é um processador que vai participar de uma família, de uma plataforma que tem B450, B550 com overclockabilidade, além de te permitir um upgrade para a quarta geração Ryzen, que provavelmente venha com 15% a mais de PC, venha com 8 núcleos por CCX, e isso pode resolver muitos problemas de latência do Ryzen, melhorar ainda mais a performance dele em games, além de ser uma família completamente nova que talvez até tenha mais núcleos e até consumindo menos por se tratar de 7 ou 5 nanômetros, como são alguns rumores. No final das contas, pessoal, o 10900K é um processador até certo ponto muito bom para algumas coisas, mas ao mesmo tempo muito difícil de recomendar para muitas outras coisas. Se você é o cara que está querendo mais FPS possíveis e imagináveis em um processador que não seja tão quente quanto o 9900K, o 10900K talvez seja para você. Mas ainda existem outras opções da própria Intel que te oferecem muita coisa bacana por menos do que isso, como o 9700K, por exemplo, e até o 9600K. Então, no fim das contas, fica difícil defender exatamente esse processador para pegar, porque eu não vi muita diferença em favor dele. E provavelmente vocês também não viram, porque se você olhar de novo os gráficos, e a gente vai deixar aí o link na descrição com todos os gráficos para vocês, vocês mal vão perceber a diferença de FPS nas barras dos gráficos. Se você não consegue perceber a diferença na barra dos gráficos, será que você vai perceber a diferença no número de FPS na hora que você está jogando? É essa a grande questão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.